A vida de um homem de Deus, ela consiste em abençoar as pessoas, ensinar, consiste em guardar a palavra, reter a verdade. A vida do homem de Deus, ela é diferente dos demais. Uma mulher de Deus, né? O homem no sentido genérico, tanto faz homem quanto a mulher. Jesus, ele então está vindo de Samaria e ele está agora, nós vamos examinar as Escrituras, vamos entender um pouquinho sobre os milagres de Deus, vamos entender um pouquinho sobre o que o Senhor faz, né, em nossas vidas. Jesus, ele está chegando agora aqui, vindo da Galileia, ele chega aqui então encontrando um homem que fica sabendo que Jesus por ali está passando e o filho dele, por ocasião, está doente, está enfrentando uma doença a qual está quase o levando à morte. E Jesus, ele, como eu havia dito no início, o homem de Deus, ele sempre vai provocar a fé no coração das pessoas, vai também fazer com que nosso coração seja provado, a fé verdadeira, se é isso mesmo que queremos. E aqui esse contexto, essa história que o Senhor Jesus viveu, ele vivenciou isso aqui, ele passou por isso aqui. E há uma controvérsia dos homens, até mesmo da religiosidade, que muitas vezes as pessoas elas querem que as coisas aconteçam do jeito que ela pensa. Como assim do jeito que ela pensa? Vamos dar um exemplo aqui. Olha, eu vou acompanhar o programa do pastor hoje e ele diz que sempre ora no copo com água. Se eu tomar esse copo com água e meu problema não mudar, eu nunca mais assisto esse programa. Eu vou dizer para você que você está com uma fé, você tem uma expectativa, uma esperança na palavra, uma esperança nesse homem que vos fala. Já disse algumas vezes isso, a Bíblia conta na narrativa em Números que uma mula, um jumentinho, né? Ele falou com o homem, ele disse: ô meu filho, você não está entendendo que você está indo contra Deus? E o Balaão fala: mas essa mula está falando? Então se Deus pôde usar uma mula para exortar, para mostrar o que Deus queria, eu posso talvez assim ser como uma mula, ou talvez até um pouco melhor ou pior do que uma mula, mas que você possa ouvir isso que você tem, o que o Espírito Santo nos ensina através das Escrituras. E algo que muito me chama a atenção é que às vezes a religiosidade nos faz a gente criar expectativas erradas, a esperança de uma forma errada. Não é errado você, a fé é a esperança, é crer, acreditar. Há sim uma fé em tudo que se faz acerca da palavra. Um propósito, uma oração, uma campanha de fé, um culto especial na Igreja da Graça. Nós temos dias, por exemplo, segunda-feira é culto da prosperidade. Na quarta-feira lutamos, buscamos entendimento para abençoar a família. Na sexta-feira, cura e libertação. Domingo, busca do Espírito Santo. Não quer dizer que o dia marcado específico significa que Deus, por exemplo, num culto de família, Deus não possa libertar uma pessoa. Não quer dizer que no culto de domingo, de busca do Espírito Santo, que uma pessoa não possa abençoar a sua família. Entenda bem o que eu vou falar. Nós temos um norte, temos a maneira de a gente conduzir as coisas. E nós temos que entender que às vezes a pessoa ela fala: hoje não é o meu dia. Então ela acaba escolhendo o jeito que ela quer ser abençoada e como ela vai ser abençoada. Então veja que o Senhor vai nos ensinar agora que nós temos que ter um cuidado para não querer que as coisas, ou melhor dizendo, que aconteçam do nosso jeito. Olha, eu pensava que seria assim. Eu pensava que seria daquele jeito, assado, Eu pensei que fosse de uma forma diferente. Então, quando você começa a pensar do seu jeito, ou olhar até para as coisas que aconteceram com os outros, você começa a ter um coração que limita a Deus. O que é limitar a Deus? Você está dizendo: olha, até tal coisa Deus faz, daqui para frente Deus não faz. Se Deus não fizer assim, eu não acredito. Então, existe uma maneira de Deus agir, só que é do jeito dele. Vamos aprender aqui que fica mais fácil. Vamos lá, versículo 43. E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam,
porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Deixa eu explicar uma coisa para você. A importância que há dos testemunhos. A importância que existe sim uma importância. Por exemplo, olha, vamos dizer que você pensa assim, olha, eu vou na igreja tal, porque lá o pastor, ele é muito usado por Deus para cura. Porque lá aquele pastor, ele faz assim, ele faz assado, e olha, é uma bênção. Isso são testemunhos bons. Lembrando que Jesus, ele tinha o primeiro milagre realizado, né? Após o batismo nas águas, após ele dar início, né, ao ministério terreno, trabalhando, levando a palavra de Deus, após os 30 anos, foi a transformação da água em vinho, né, que foi naquele dia ao qual era um casamento em Caná da Galileia. E estes que estão recebendo Jesus mais uma vez, e aqui você vê bem aqui o começo, o contexto diz, olha, o Senhor disse que o seu profeta, ele não tem honra na sua terra. E logo nós entendemos que dentro da nossa casa, muitas vezes não dão muito crédito para nós, porque nos conhecem, porque sabe como nós éramos. Esse aí é o carpinteiro, esse aí é o carpinteirinho, filho do carpinteiro chamado José, é o filho da Maria. Isso aí não pode dar nada para nós. E isso era um grande engano. Era um grande engano deles, porque muitos eram curados e outros não eram curados por simplesmente o fato de conhecerem Jesus como homem. Eles não levaram em consideração que o Senhor Jesus era usado por Deus. E ele curava, ele libertava, maravilhas aconteciam. E estes que viram esse milagre, né, lá no dia daquelas bodas em Caná da Galileia, eles então deram crédito para Jesus. Este homem é aquele que fez aquele milagre impossível. Este homem é aquele que nós vimos outra vez. Então, os testemunhos são importantes para que as pessoas saibam e creiam no que Jesus opera e aquilo que ele faz, aquilo que ele fará. Então, os testemunhos são importantes, porém muitos não dão crédito, e aqueles que creem, eles vão até Jesus e encontram saída para os seus problemas. Os milagres, eles vêm. Versículo de número 46. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, mais uma vez eu repito, onde a água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes os sinais e milagres, não crereis. Eu quando lia isso daqui, meditava, já li isso várias vezes, mas eu estava estudando esse texto, eu falei, puxa vida, Jesus, ele desconfiou da fé desse homem? Será que Jesus, ele quando para de frente, porque assim, estavam todos descrentes. Aí Jesus chega aqui nesse local, ele aqui na Galileia, vem um homem de Cafarnaum, que era um oficial do rei, não se diz qual que era a postura dele, qual que era o grau, qual que era a posição dele diante do rei, mas era um oficial, era um militar. Era alguém que entendia a hierarquia, que entendia o assunto, que sabia respeitar. E ele veio até o Senhor sabendo que só o Senhor poderia resolver o problema dele, porque o filho já estava morrendo. Olha, eu sei que o Senhor é um homem que cura, que liberta pessoas, e eu vim até o Senhor crendo que o meu filho que está quase morrendo, ele vai se levantar, o Senhor vai curar o meu filho. E quando ele fala essas palavras, Jesus, ele rebate essa palavra, não como no sentido de retrucar ou de ficar contra, mas ele fala assim, então Jesus disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Jesus parece, até mesmo a forma que ele fala, a impressão que vem ao nosso coração, claro que a gente tem que mergulhar aqui na história, parece que Jesus está provando a fé desse homem. Como assim? Vamos ver se esse homem crê mesmo. Ele veio até mim esperando a cura do filho dele, mas ele fala, olha, se você só vai crer se você vê.
É tipo o Santo Tomé, né? O Santo Tomé que ele só acreditava vendo. Ele mostrou em algumas oportunidades na leitura bíblica dos evangelhos, nós conseguimos entender que o Tomé, ele era um homem incrédulo, ele estava com Jesus, ele tinha o conhecimento das coisas de Deus, ele via milagres, ele cria que Jesus era o Filho de Deus, porém ele ainda era um homem que tinha muita incredulidade. Ele já tinha muita transformação na sua vida, ele deixou tudo para trás e seguiu Jesus. Porém, o que me chama a atenção é que o Tomé, ao invés de permanecer na palavra, permanecer crendo, permanecer acreditando no que o Senhor falara para ele duvidava. E agora Jesus ele faz ao contrário. Ele fala como uma dúvida para aquele homem: você não acredita, você não crê. Você só vai acreditar se você ver alguma coisa. E agora eu te chamo a atenção para lembrar do início do contexto. Por isso que a gente está examinando as Escrituras. Lembra qual é o motivo deste homem vir até Jesus? Porque ele ficou sabendo, ele estava no dia, ou ficou sabendo, do milagre que ele já tinha feito. O milagre já acontecido, a qual aconteceu em Caná da Galileia. Então Jesus fala: você só veio só porque você ouviu falar do milagre, só porque você viu outros milagres acontecendo. Você não veio porque crê no Filho de Deus, você veio só porque você já viu milagre, só porque você viu outras pessoas falando. Não é errado, eu não estou aqui para pontuar certo ou errado, estou aqui para pregar a palavra de Deus. Não é errado você ir para a casa de Deus, ir para a igreja, por exemplo, porque alguém te disse: olha, lá tem um pastor que prega a palavra, chega a hora da oração, ele ora e manda o demônio embora, o demônio vai embora. Chega na hora da palavra, ele traz uma palavra, o meu coração abre o entendimento, parece que aquela mensagem é o próprio Deus falando comigo. E eu, se fosse você, eu ia lá também, porque olha, naquela igreja ali Deus fala. Então a gente tem que entender, coloque e preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Não há uma vertente de uma igreja, ou de um ministério, ou de um pastor que possa mover alguma coisa senão Jesus. Sempre a vertente, a fé é ligada em Cristo. Nós vamos aprender um pouco mais ainda. Quando Jesus fala isso, provando ali, trazendo ali, provocando a fé naquele homem, ele poderia muito bem, quer saber de uma coisa? Eu não acredito mesmo, eu vou voltar para casa, irado, bravo, como muitos fazem, quando não acontecem as coisas do seu jeito, porque eu vou falar com esse mestre, eu vou falar com esse tal de Jesus, e vai que ele cura meu filho, não tem esperança mesmo, então vou falar com ele. E nessa pergunta de Jesus, ele poderia fazer o quê? Quer saber de uma coisa? Eu vou esperar em Deus mesmo, que esse tal desse profeta aí, esse tal de Jesus, ele não pode resolver meu problema. Quantos são ignorantes a tal ponto? E muitas vezes Deus dá uma palavra para ela ser confrontada, confrontando a fé, confrontando o entendimento, confrontando até a religiosidade da pessoa, que tem muito mais fé na crença, muito mais fé na igreja, muito mais fé no pastor do que propriamente naquele que opera o milagre, que é Jesus. E quando ele fala isso, olha a resposta desse homem para Jesus, que eu achei espetacular. Versículo 49, disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe então Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Veja que Jesus, ele não fica dialogando muito, ele não fica ali, ele não quer mais, eu posso dizer assim, nem pesquisar e nem querer encontrar nada, ele não precisa saber da vida de ninguém. Jesus não precisa, ele sabe todas as coisas, mas a segunda fala deste homem me chama a atenção, porque ele disse: Senhor, eu creio que se o Senhor for na minha casa, meu filho, ele não vai morrer. Ele foi indagado a perder a fé. Quer saber de uma coisa? Eu não vou acreditar no que Jesus está falando, não. Aí ele pega automaticamente e fala: não, Senhor, se o Senhor for na minha casa, o meu filho vai se levantar. E Jesus então viu que ele creu, que ele acreditou. E Jesus respondeu: vai, porque o teu filho vive. Glória a Deus. Às vezes nós chegamos com uma esperança, com uma expectativa, esperando que Deus faça do nosso jeito. Existem momentos que a exortação, que a palavra dura de Deus,
A palavra que às vezes, sabe, faz com que o seu ego, o seu orgulho seja quebrado ao meio, que é a melhor palavra, é aquela que faz você esquecer de você e lembrar somente do Senhor. A palavra que faz com que o homem seja, como diz a palavra, todo homem seja mentiroso e Deus seja verdadeiro. Quando então ele faz isso, esse homem entende: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. E há muitas controvérsias que alguns dizem: pastor, eu vou lá na igreja do pastor Pipoca, porque eu estou dando uma aqui agora, né, estou criando um personagem. Eu vou na igreja do pastor Pipoca porque o pastor Pipoca, ele planta a bananeira no altar e as pessoas ficam curadas. Eu vou na igreja do pastor Melancia, eu vou na igreja do pastor João, do pastor fulano, pelo pastor ciclano. Entenda, estou aqui parafraseando para você entender. Existem pessoas que, se a pessoa ouve falar: olha, tem um homem chamado Jesus e ele cura, tem um monte de gente sendo curada, ela vai até Jesus, e isso é uma bênção, não é ruim. Mas quando ela chega lá, ela vai com uma esperança e chega lá e ela escuta o pastor pregando uma palavra que é totalmente contra ou totalmente fora do que ela pensava ouvir. Ela queria ouvir uma coisa, ela queria ouvir algo, ela queria ouvir uma palavra acerca da necessidade que ela tem, só que Jesus, ele praticamente frustra o pensamento deste homem. Olha, você não crê, você só acredita se você vê. Ele fala: não, Senhor, eu acredito no Senhor. Então, notoriamente nós vemos que aqui o Senhor, ele viu a verdade do coração dele. Eu vou terminar a leitura porque eu quero chegar no capítulo 5. Diz assim o versículo agora 51. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram dizendo: o teu filho vive. Olha que alegria, o milagre aconteceu. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: ontem às 7 horas. A febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Então, quando esse homem volta para casa, porque ele teve um papo com Jesus, Jesus disse: pode ir tranquilo que o seu filho está vivo, ele não vai morrer. O seu filho está bem. E ele encontra os servos quando ele está chegando em casa, e eles dizem: olha, teu filho está bem. E ele pergunta: mas qual foi o momento exato? Olha a pergunta dele: em qual momento exato foi que o meu filho se levantou? Olha, foi ontem perto das 7 horas. E ele, na hora, lá no coração, tem coisas que você não precisa falar nada para ninguém, mas lá no seu coração você entende: olha, a fé que eu apliquei, a fé, a devoção, o coração que eu tive, o que eu entendi de Deus, foi o que aconteceu. Naquela mesma hora, naquele mesmo momento, ele pensou no seu coração, e você sabe que tem coisas que não precisa se falar, é só sentir, é só você vivendo. Ele então, na mesma hora, entendeu: foi na mesma hora que eu falei com Jesus, foi na mesma hora que eu tive a ousadia de crer. Se eu tivesse sido uma pessoa ignorante, meu filho poderia estar morto agora. Se eu tivesse sido uma pessoa que duvida do que Jesus faz, meu filho poderia estar morto. E isso me chamou muita atenção, porque agora esse homem volta para casa e ele chama então o filho que estava doente. Eu acredito que a esposa e outros filhos, se ali tivessem, e os servos que trabalhavam para ele, porque se você ler o versículo 53, diz: entendeu, pois, o pai que era aquela mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Depois que ele entendeu no seu coração, porque quando você entende dentro de você, você tem uma convicção, uma certeza do que Deus está fazendo, que é só Deus, só Jesus que pode fazer aquilo, não é o pastor, não é a igreja, não é a denominação, não é a campanha, tá? Não é errado, já vou explicar sobre isso para você. Pastor, eu gosto da campanha, eu gosto de fazer os 7 dias do clamor, eu gosto de fazer a novena. Não é errado, mas eu preciso lhe explicar algo sobre isso. Fique aí, não saia. Quando então Jesus opera esse milagre, ele logo entendeu e ele transmitiu para a família: olha, aquele homem chamado Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, aqueles que dizem, todos aí estão no comentário, que ele é o Filho de Deus, e ele é o Filho de Deus mesmo. Porque o que ele fez, só Deus pode fazer. Não há homem
que possa, naturalmente, humanamente falando, possa fazer isso. Esse homem é enviado por Deus. Sabe o que aconteceu naquele milagre? Na ousadia do pai de crer, toda a família creu. Olha que coisa linda. Há uma transformação. Há agora uma família toda que serve a Deus, que crê em Jesus Cristo, pelo simples fato deste homem deixar o ego dele de lado, o orgulho dele de lado e entender o que Jesus disse. Agora toda uma família crê em Jesus. E aí então, 54 fala, Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para Galiléia. Então assim, aí termina-se essa parte. E aí começa o capítulo 5, falando pra gente, no versículo 1 em diante, você deve conhecer bem essa passagem, a cura do paralítico do tanque de Betesda. Sabe o que eu gosto de explicar sobre isso aqui? Existe um agitar, a gente não pode ficar parado. A água parada dá dengue. A água parada não presta, a água parada dá limbo, né? Então a gente tem que ter um cuidado. Só que a gente tem que entender que às vezes nós estamos muito mais apegados a uma religiosidade, muito mais apegados à placa de uma igreja, à campanha, do que propriamente em Jesus. Entenda, Jesus já ensinou pra gente aqui nos versículos anteriores que nós temos que crer nele, é acreditar no que ele disse. E aí o versículo 1 começa dizendo assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, 5 colunas. Neste jazia grande multidão de enfermos. Preste atenção nisso, era muita gente. Qual que era o tipo da pessoa que estava ali? Cegos, coxos, paralíticos, que estavam esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia, em certo tempo, ao tanque e agitava a água. O primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia já muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta, toma tua cama e anda. Deixa eu explicar para você aqui uma coisa. Então, veja agora, Jesus está em outro local e agora há outra oportunidade. Muitas pessoas estavam em volta desse tanque. Deixa eu explicar para você. Esse tanque a qual a Bíblia diz que agitava-se, o anjo agitava a água, uma pessoa era curada. Muitas pessoas ali vinham e realmente eram curadas. Se o texto da Bíblia diz claramente isso, as pessoas sim eram curadas ali. Este é, como eu posso dizer para você, uma campanha. De tempo em tempo, o anjo da igreja, a Bíblia fala no livro de Apocalipse que o pastor, o pastor das ovelhas, ele é o anjo que agita as águas da igreja. Ele faz uma campanha: olha, hoje nós vamos começar uma campanha de 7 dias de oração e no final nós vamos fazer assim, eu vou entregar para você um pedido de oração. Ah, pastor, isso é tudo mentira. Isso aí a gente não crê. Vamos entender o seguinte: nós não podemos nem dizer que sim, nem que não. Porque o que está acontecendo, todos que vinham até esse tanque colocavam a fé verdadeira, criam, eles eram curados. Lembre-se que tudo está envolvido na fé. Se você crê na palavra, se você crê naquele propósito, o Senhor faz o milagre. Então, a esperança de todas as pessoas que estavam ali é que quando fossem colocados naquele tanque, eles então seriam curados. Só que o que me chama muita atenção é 38 anos. Esse homem estava em volta desse tanque e ele não era curado. Ou seja, a pessoa que só procura o agitar das águas, a pessoa que só procura a campanha, mais uma vez eu vou retificar, não é problema, não existe uma maldade numa campanha direcionada por Deus. Aquilo que Deus fala: olha, nós vamos fazer uma campanha do copo com água, vamos orar, vamos clamar, é uma direção de Deus, é o poder de Deus que ali se manifesta, glória a Deus. Agora, quando a pessoa só crê no homem, no pastor, só crê na igreja, na placa, quando ela acredita mais no homem do que em Deus, ela pode se frustrar sim. Porque esse homem passou 38 anos esperando o anjo agitar a água e não aconteceu nada com ele. Ou seja, esse homem é como os religiosos dos dias de hoje, que ela espera só a campanha, que ela espera o propósito,
que ela espera, né, uma campanha espiritual, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Isso não é errado. Mais uma vez eu digo, quem fala errado e diz que é mentira, que isso é tudo balela, você mal sabe o que você está fazendo. Você pode matar a fé de alguém que está próximo a viver um milagre. Porém, quando você crê que tem que ser ou tem que acontecer do seu jeito, aí que mora o problema. Nós queremos limitar a Deus. E eu vou terminar a mensagem aqui, porque acho que já foi o suficiente. Mas o que Jesus ensinou aqui pra gente foi: homem, você está vindo me dar desculpas, que você faz a campanha todo dia, que você faz a campanha toda hora, que você faz o propósito sempre e não acontece nada? Veja que Jesus ele quebra ali na mesma hora a religiosidade dele, porque a fé dele, um dia eu vou ser curado nesse tanque, mas estava 38 anos em volta daquele tanque, não acontecia nada, porque ele, meu irmão, estava muito mais ligado ao tanque do que propriamente à fé em Cristo, muito mais na religiosidade, muito mais na crença do que propriamente no Senhor, muito mais na crença do que em Deus. Aí quando tudo isso acontece, Jesus fala: homem, faz o seguinte, pega então a tua cama agora, provando, né, quebrando toda a religiosidade dele, pega a tua cama e vá para a tua casa caminhando. Eu não vou aqui terminar o texto, porque o texto continua aqui algumas pessoas vêm até esse homem: como que você está andando? Olha, o homem chamado Jesus ali, ele foi lá e me curou, ele só mandou pegar minha cama e andar, eu consegui levantar, peguei minha cama e andei. Às vezes, você tem uma expectativa, uma esperança que Deus faça de um jeito, que Deus venha agir de uma maneira, mas o Senhor, ele tem a forma dele de agir. Eu tenho falado durante esses dias, Eclesiastes capítulo 8, versículo 6, tudo tem um tempo e um modo. Existe a maneira de Deus agir, existe a forma de Deus trabalhar, que não é do meu jeito. Não é do jeito que eu quero. Mas eu quero que seja assim. Parece criança birrenta, irmão. Por que não é assim? Porque Deus está agindo dessa maneira. Ele quer tirar a religiosidade do seu coração. Repito e vou retificar. A campanha, o projeto, o propósito de fé, como a própria Bíblia diz que quando o anjo agitava as águas, acontecia um milagre. Não significa que isso seja uma mentira. Não, eu creio sim, mas eu tenho que me dedicar. Eu creio. Todos que criam de verdade, eles se lançavam dentro daquela água, o agitar das águas ali, o Senhor operava o milagre. Amém? Mas não duvide. Não fale mal de quem faz o propósito, mas também não creia só. Você não pode crer no propósito, nem na placa da igreja, nem no pastor. Você tem que crer em Jesus. É Ele que faz o milagre acontecer. E do jeito dele. O Naamã, por exemplo, se você for em 2 Reis 5, o Naamã falou para os seus amigos: eu vim aqui, perdi todo o meu tempo para chegar aqui e esse homem mandar eu me lançar no Rio Jordão. Eu não poderia ter ido em Babana e Farpar, rios de Damasco, muito melhores, muito mais limpos que esse? Talvez você está colocando uma expectativa da forma errada. Está faltando você crescer na fé. E aí você verá a bênção de Deus, tá bom? Que Deus abençoe você com essa palavra, que Deus abençoe você em nome de Jesus, que você cresça na fé e que todos da sua vida, na sua casa, sejam curados no nome de Jesus Cristo. Eu convido você agora a orar comigo em nome de Jesus Cristo, porque agora é momento de oração. Amado Pai, cremos totalmente, ó Deus, no Senhor. Eu creio totalmente e sei que o Senhor pode fazer, meu Pai, o impossível tornar-se possível. Eu acredito, Pai, e tenho toda a convicção que quando oramos aos céus, em nome de Jesus, segundo a Tua palavra, que tudo que pedirdes em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Meu Deus, segundo a palavra que já aprendemos, que nós determinamos em nome de Jesus, e o que a Tua palavra diz que nós tomamos posse. E Deus, o Senhor diz a Sua palavra, que nós somos curados, que nós somos limpos de toda a maldade do inferno. Em nome de Jesus, eu abençoo estas pessoas e lhe peço que o Senhor cure a cada uma delas. Liberte-as em nome de Jesus. Há neste momento milhares de pessoas que oram. Pessoas, ó Deus, que estão clamando em favor de alguém que está internado.
Porque no momento que o homem, ó Deus, que foi até Jesus, aquele homem de Cafarnaum, ele orou, ele pediu em favor do seu filho. Tem pessoas comigo agora de casa que estão pedindo por um filho, estão clamando em favor do marido, do pai, da mãe, familiares, amigos, pessoas que estão internadas. Meu Deus, são muitas as pessoas que oram conosco e se colocamos verdadeiramente a fé no Senhor, o Senhor opera o milagre. Por esse motivo, ó Deus, como tenho visto quantas pessoas que o Senhor tem feito a obra, que o Senhor tem curado estas pessoas, eu lhe peço mais uma vez, consagra estas águas. Consagra, ó Deus, estas águas para que aqueles que beberem delas sejam curados por completo, livres de todo mal, abençoadas em nome de Jesus. Assim eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém e beba com fé desta água comigo e receba a tua bênção. Glórias a Deus! Que a bênção do Senhor, ela manifeste-se na sua vida através da palavra, através da fé que foi empregada ao seu coração, tá bom?